Já parou para pensar em como chegamos até aqui? É uma saga, uma jornada de 7 milhões de anos. E a gente vai tentar condensar tudo isso em uns 5 minutinhos. Vamos lá, do topo das árvores na África até dominar o planeta. A grande pergunta é essa, né? Como foi que tudo aconteceu? É uma história cheia de reviravoltas, sacrifícios e uns saltos evolutivos que são, de verdade, impressionantes. E para a gente ter uma ideia da escala, se liga nesse número: 7 milhões de anos. É um tempo quase impossível de imaginar, mas é nesse palco que a nossa história se desenrola. Então, bora mergulhar nisso. Ok, tudo começa com a primeira grande virada de chave. Os primeiros passos em pé. Uma adaptação que, basicamente, definiu todo o nosso caminho e exigiu uma forma completamente nova de sobreviver. A evidência mais antiga que a gente tem nos leva lá para trás, 7 milhões de anos, com o Sahelanthropus tchadensis. Ele foi um dos pioneiros, um dos primeiros a se aventurar a caminhar de forma ereta, mesmo que só de vez em quando. Só que essa mudança veio com uma fatura para pagar. O lado bom? As mãos ficaram livres para carregar comida, para criar ferramentas. O lado ruim? A pelve ficou mais estreita, o que tornou os partos mais difíceis e, pois é, deu origem àquelas dores nas costas crônicas que tanta gente conhece bem hoje em dia. E é super importante lembrar que, nessa fase, o cérebro ainda era bem pequeno. O de um Australopithecus, por exemplo, tinha mais ou menos o tamanho de uma laranja. O grande salto cognitivo, acredite, ainda estava bem longe de acontecer. E esse salto ele foi impulsionado pela próxima grande fase, a revolução das ferramentas e do fogo. Foi aí que nossos ancestrais começaram a forjar um caminho totalmente novo, não só com o corpo, mas com a pura engenhosidade. Essa jornada tecnológica começa há uns 2,4 milhões de anos. É quando o Homo habilis, que significa homem habilidoso, cria as primeiras ferramentas de pedra. 1 milhão de anos depois, o Homo erectus dá um passo simplesmente gigantesco. Ele domina o fogo. E o impacto disso foi tão, mas tão profundo, que o nosso DNA hoje ainda carrega genes adaptados para digerir comida cozida. O fogo foi um verdadeiro divisor de águas. Primeiro para a sobrevivência básica, deu calor, protegeu contra predadores, mas o maior impacto foi na nutrição. Cozinhar a comida liberou muito mais nutrientes, e foram esses nutrientes que alimentaram o crescimento de cérebros maiores e mais complexos. E foi essa vantagem que, no fim das contas, permitiu a migração para fora da África em direção a climas bem mais frios. Isso nos leva para um período que eu acho fascinante da nossa história. Uma época em que nós não estávamos sozinhos. O mundo era habitado por várias espécies de humanos, ao mesmo tempo. Olha que louco! Enquanto nossos ancestrais diretos, os Homo sapiens, evoluíam na África, os Neandertais dominavam a Europa e a Ásia. E por no mínimo 10 mil anos, essas duas espécies dividiram o planeta. A gente conviveu, competiu e, como a ciência já provou, a gente se relacionou. E o mais interessante é que o legado deles vive dentro de muita gente. Até 20% do genoma neandertal sobrevive hoje, espalhado por aí em populações modernas de europeus e asiáticos. Eles desapareceram como espécie, mas o DNA deles não. E, por favor, esqueça aquela imagem do Neandertal como um ser bruto, primitivo. Eles eram incrivelmente avançados. Para ter uma ideia, eles criaram uma cola super sofisticada a partir de casca de bétula para fabricar ferramentas, uma tecnologia que exigia planejamento e um conhecimento bem complexo. Com a extinção das outras espécies humanas, o Homo sapiens ficou sozinho no palco. E foi aí que aconteceu o que a gente chama de o grande salto da mente, o nascimento da cultura, da arte e, eventualmente, da civilização. Há mais ou menos 70 mil anos, a revolução cognitiva simplesmente explode. É quando a gente vê o surgimento de arte, como as pinturas nas cavernas, joias, rituais de enterro. Milênios depois, 12 mil anos atrás, a revolução agrícola muda tudo de novo com a domesticação do trigo. E a partir daí, o ritmo só acelera, até culminar na invenção da escrita há 5.500 anos. Mas, assim como andar em pé, a agricultura foi uma faca de dois gumes. O lado positivo permitiu o surgimento de populações gigantescas e o nascimento das cidades. O lado negativo, a dieta ficou bem menos variada, o que levou a uma nutrição mais pobre. Foi aí também que a gente viu o surgimento da desigualdade social e a disseminação rápida de epidemias. E isso tudo nos traz até o presente. Há um ponto de virada na nossa evolução. A gente está numa encruzilhada, onde o nosso futuro pode, pela primeira vez, ser moldado por nós mesmos.
Pensa só no poder que a gente tem hoje, com tecnologias que parecem quase divinas. A gente pode editar nossos próprios genes com o CRISPR, criar inteligência artificial, fazer planos para colonizar outros planetas. Somos a primeira espécie na história da Terra com a capacidade de dirigir a própria evolução. No entanto, e aqui está o ponto crucial, por baixo de toda essa tecnologia, a nossa biologia, nossos instintos, nossas emoções, ainda são em grande parte os de um caçador-coletor de dezenas de milhares de anos atrás. E isso nos deixa com a pergunta final, talvez a mais importante de todas. Em 7 milhões de anos, a gente passou de lascar pedras a enviar mensagens pelo espaço. O próximo capítulo da nossa saga depende totalmente da resposta a esta questão. A gente vai usar toda essa nossa inteligência para sobreviver ou para se autodestruir?